Papo de Ciência. Alô, terráqueos! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Ciência. Eu sou o Lucas Verão e, como sempre, tem a presença dele aqui. O meu explosivo Bruno Moser. Gostei, estou aqui em frente ao meu educativo Lucas Verão. Muito bem, Lucas. Que maravilha. Mais um episódio, Bruno. Mais um episódio. 32º já. Essa sequência não para, Lucas. Caramba, a gente tá fazendo muito episódio, hein? Muito. Eu tô curioso pelo episódio 100 já. Episódio 100 já, a gente não chegou nem no 50, você já tá pensando no 100. Ah, mas a ansiedade me toma. Ah, é assim mesmo. A ansiedade é um problema grande. A gente tem que falar sobre a ansiedade aqui, né? Temos que falar sobre a ansiedade. Já tá na pauta e já estamos atrás dos profissionais. Boa. Mas, episódio de hoje a gente vai ter uma conversa muito boa. Mas antes disso, vamos pro nosso giro de notícias. Bruno Moser, meu explosivo, estás pronto? Lucas, eu quero saber o que é que você trouxe aí nesse seu navio... pesqueiro? Navio pesqueiro digital, é isso aí, gostei. Eu tô ficando sem opções, daqui a uns 4, 5 vezes eu já não vou saber mais o que falar sobre isso. Vai ter que mudar a metáfora vai virar outra. Mas vamos lá pra nossa primeira notícia do dia. Vamos lá. Apenas 57 empresas emitiram 80% do CO2 em 6 anos, conclui relatório. O mundo inteiro. Gente... 57 é pouco, hein? Não precisava de matéria pra gente... Enfim, vamos ver aqui. Não precisa de matéria, mas é importante ter dados. Exato. Pra comprovar isso aí. Coisas que a gente já sabe, mas que é muito interessante. Você tem razão. Olha só, entre 2016 e 2022, 80% das emissões mundiais de CO2 tiveram relação direta com 57 empresas produtoras de gás, carvão e cimento. Gás, carvão e cimento. No mundo, né? No mundo inteiro, exatamente. Um pouco Rússia, talvez, deve ser. Segundo o Carbon Majors Database, que contém dados da emissão de produtores industriais, 65% das entidades estatais e 55% das empresas privadas aumentaram sua produção desde 2016, quando foi firmado o Acordo de Paris. Os caras fizeram o Acordo de Paris. Nossa, que sensacional. E eu falo, aumenta essa porra aí. Aumenta. Não, eu assino. Deixa aqui que assino. Assinei. Nossa, bicho. O banco de dados foi atualizado e relançado com informações relativas ao período de 1854 a 2022, com 122 empresas cuja parcela de CO2 equivale a 72% das emissões globais desde o início da Revolução Industrial. Caramba! Pois é, são 57 nos últimos 6 anos, né, que produziram 80%, mas desde a Revolução Industrial são 122 empresas apenas, cara. É muito pouco, né, cara? 122 é... Tipo assim, a gente consegue listar umas 100 empresas de cabeça que a gente conhece. Sim. Coca-Cola, não sei o que lá e tal. Eu digo assim, não é muito pro mundo? Na verdade, a gente consegue listar uma empresa que tem um monte, que é Nestlé, né? Só Nestlé já é um... Pois é, exato. E já vira um... Não é uma empresa, é um grupo, um conglomerado, né? Isso, exatamente. No período analisado, a ExxonMobil, corporação de petróleo e gás dos Estados Unidos, esteve associada a uma emissão de 3,6 gigatoneladas de CO2, ou seja, 1,4 do total global. Caramba. A Shell, BP, Chevron e Total Energies tiveram uma relação com menos de 1% de emissões totais. Um destaque também é o aumento crescente de emissões de produtoras estatais e de propriedades do Estado. Na China, a produção estatal de carvão é responsável pela maior participação registrada, 14% do CO2 global. Caramba. 14%, mano. Detalhe. São 14% nesse período da Revolução Industrial até agora, tá ligado? É o histórico inteiro. Tá. Eles já produziram mais que o dobro da proporção da antiga União Soviética. E mais de 3 vezes o que a Saudi Aramco, a petroleira estatal da Arábia Saudita, que ocupa respectivamente o segundo e o terceiro lugar da lista. Isso no histórico global. A gente tem então a China, que se você parar pra pensar é bem recente, né? Porque ela teve esse boom econômico e tal, e dos anos, sei lá, 80 pra frente, 90 pra frente. Vai saber, é por aí. E pensar na Arábia Saudita, né? Famosa por exportar esse bagulho. E a União Soviética também, que era super... Ainda até hoje, né? Tendo as tretas lá da Europa por causa de energia. Exatamente. A China já passou eles e é dobrado o segundo lugar, que é a União Soviética. Essa é a grande questão, né? Que de uma certa forma também, isso aconteceu porque a população mundial também vem crescendo muito, né? Então, se tem produção é porque tem demanda, infelizmente. E precisa do quê? Uma das coisas essenciais? Energia. Sem dúvida. Energia polui, hein, gurizada? Ó, o Richard Heath,
que criou o conjunto de dados em 2013, disse: "Se as coisas continuarem como estão, não teremos um planeta habitável para nossos filhos e netos. Precisamos reunir vontade pública e corporativa e políticas para evitar a pior ameaça que as mudanças climáticas representam." Tá, mas isso aí a gente tá falando... A galera tá falando isso desde Eco 92 no Rio de Janeiro. Exatamente. E aí? Que hora que vai fazer? Com operações fragmentadas entre diferentes empresas, os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo e gás mundial. A produção asiática, por sua vez, sofreu uma ascensão nesse século. A participação chinesa subiu para mais de 1/4 da emissão mundial. O Richard Head finaliza: "É moralmente repreensível que as empresas continuem expandindo a exploração e a produção de combustíveis de carbono diante do conhecimento de décadas de que seus produtos são prejudiciais. Não culpe os consumidores que foram forçados a depender do petróleo e do gás devido à captura do governo pelas empresas de petróleo e gás." Aí falou tudo, né? Falou exatamente o que você questionou aí, ó. Exato. Ele tá... Pau, deu essa. Caramba, que loucura. É isso também, né? A gente vai ter que tomar uma decisão muito séria. E não tá na mão dos consumidores essa decisão, É a aquela verdade questão, é essa. né? Tipo assim, tudo querem jogar pra nós, né? Como se a minha influência de... não deixa a luz acesa, tá ligado? Tipo, é claro que eu vou apagar, porque eu não quero pagar uma conta mais alta de energia. Sim. Mas, mano, a minha luz acesa não influencia nada. Comparado ao tanto que esses caras gastam de CO2, tá ligado? Nada. Enfim, a gente vai saber... Vamos ter respostas sobre isso cada vez mais rápido, né? Com relação a equilíbrio ambiental. de temperatura, ambiental e social também, né, Lucas? Exatamente. Que coisa, né? É isso aí. É um preço que se paga. Também a gente acha que essa coisa tudo, né? Não, vem de graça. Essa fatura vai chegar quando? Já tá chegando, meu irmão. Tá chegando. Exatamente. Vamos agora pra nossa segunda notícia do dia. Vamos lá, que essa foi bad vibe, hein? Essa foi bad vibe, essa aqui é mais interessante, mas... Que é... Reator bate recorde ao ficar 7 vezes mais quente que o Sol por 48 segundos. Foi no Japão? Foi na Coreia. Na Coreia. Me fala esse negócio que eu vi uma notícia por cima disso aí. Isso é muito legal, isso é muito legal. Por quê? Como assim mais quente que o Sol? Exato. Tá Olha só. O Instituto Coreano de Energia de Fusão, KFE, da Coreia do Sul, anunciou que o seu Sol artificial, o supercondutor nomeado K-Star, né? Sustentou uma temperatura iônica de 100 milhões de graus Celsius por 48 segundos. Como isso é possível? O Sol tá tão longe e ele faz calor em mim aqui. Não, como que mede 100 milhões, né? Exato, né, cara? Como é que o termometrinho lá dentro de plástico... Exato. Estabelecendo um recorde até agora. Essa medida é 7 vezes maior que a do Sol. Caramba. O K-Star é um dos mais importantes reatores de fusão nuclear, que são dispositivos programados para induzir de maneira controlada o processo de fusão nuclear do plasma. Agora que entendi. acontece quando 2 núcleos atômicos se unem para formar um terceiro ainda mais pesado, liberando energia. O funcionamento do reator segue basicamente o mesmo princípio do Sol, onde o átomo de hidrogênio são fundidos para criar átomos de hélio. Falou aqui de química, mas como a gente já sabe, quem é fã do Papo Ciência ouve todos aí. Eu não entendo nada de química, mas achei bonitinho, que ele explicou certinho aqui. Esse sistema, entretanto, necessita de uma grande quantidade de energia para ocorrer por conta da barreira de Coulomb, Claro. que diz respeito à repulsão entre os elementos de hidrogênio. Além disso, por conta da gravidade, a fusão precisa de ainda mais energia para ocorrer aqui na Terra. A tecnologia e os materiais utilizados para sustentar altas temperaturas e a densidade do plasma também são outros dificultadores da execução dos reatores. E aqui é engraçado, sabe por quê? Toda ficção científica tem um reator, todo assim, né? Exagerando. Mas quando tá muito espacial, muita coisa assim, os caras criam um sol falso, que é uma usina de reator nuclear, no espaço. Por causa dessa questão, que no espaço é mais fácil. Então já tem um caráter aí um pouco mais científico mesmo. Tem base científica, né? Mas de ficção científica eu entendo já agora. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra gente. Você termina aí a notícia, mas eu já quero deixar uma pergunta tá com aqui. Questionamento. Mas pra quê? Para quê? De acordo com os pesquisadores, os novos desviadores feitos de tungstênio demonstraram um aumento de 25% na temperatura da superfície, um valor inferior em comparação com os anteriores fabricados a partir de carbono, quando colocados sob cargas de calor semelhantes. Além de ser mais resistente ao calor, o material também mostra um melhor resfriamento para ser capaz de suportar uma carga térmica elevada por mais tempo. A meta agora é atingir 300 segundos, ou 5 minutos, de operação de plasma com temperaturas de íons superiores a 100 milhões de graus Celsius até 2026. Lucas, o sol que sobra são perguntas, né? Só que sabe são perguntas. Primeiro, qual é o tamanho desse negócio? Não é grande. Eu achei que ia ser gigante também. Eu achei que ia ser tipo aquele super negócio lá, que tem um raio de 20 e poucos quilômetros. Não é pequeno. Porque é o seguinte, uma coisa que tá a 100 não sei quantos milhões... Quanto que é de temperatura? 100 milhões de graus Celsius. Derrete tudo ao redor. Como que é Mas isso? essa é a parada. Esse que é o...
Você perguntou pra quê, mas vamos lá. Ó. Tá, vai lá. Não, porque tem só dúvidas. O Yun disse... Para atingir o objetivo final da Operação K-Star, planejamos melhorar sequencialmente o desempenho dos... Desempenho dos dispositivos é complicado. Para melhorar sequencialmente o desempenho dos dispositivos de aquecimento e de acionamento de corrente. E também proteger as tecnologias básicas necessárias para a operação de plasma de pulso longo e alto desempenho. Ou seja, tipo assim, o que eles estão fazendo... é fazendo essa fusão ali e entendendo como que é o processo para quando for poder fazer um gerador... você poder escalonar isso para um modo maior, entendeu? Exemplo, eles trocaram a barreira para de tungstênio e perceberam que a de tungstênio consegue segurar mais a temperatura do que a de carbono que era anterior. Entendi. Então é um processo inicial para algo um dia virar um reator de fusão aí, que é algo que, segundo, né, os textos, a parte teórica, seria o reator perfeito, tá ligado? Que ele consegue gerar mais energia com pouca coisa e tal, não é uma energia suja, pelo que eu me lembro, ela é limpa. Então, tipo assim, a ideia são processos iniciais para um dia chegar nesse estágio do reator de fusão. Essas tecnologias, assim, que são super cabulosas, assim, pra gente, parece que é outro ser humano, né? É outra coisa, é outro planeta. Porque tá tão distante da gente com relação ao nosso cotidiano, né? Como que o cara faz uma parada que é não sei quantas mil vezes mais forte que o Sol? Que o Sol, exatamente. E aí é louco que... E quem mora em Corumbá sabe que mais do que os... Não tem. Você abre o reatorzinho e olha lá dentro da cidade de Corumbá. O pessoal lá tomando um tererezinho lá. Nossa, hoje tá abafado, né? É tipo isso. Estamos agora aqui com a Vanessa Franco. Seja bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada. A Vanessa Franco Neto tem graduação em Matemática pela Unesp, mestrado e doutorado em Educação Matemática pela UFMS. Atualmente é professora adjunta da UFMS, onde trabalha na licenciatura em Educação do Campo e na pós-graduação em Educação Matemática. É líder do Núcleo de Investigações, Educação Matemática e Sociedade, o NIEMS, além de uma das editoras-chefes na revista Perspectivas em Educação Matemática. Tem interesse pelos seguintes temas: interseccionalidade e estudos de gênero e educação do campo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Lucas, Bruno, pelo convite. Que maravilha, professora. É um prazer tê-la aqui com a gente. E vamos começar a nossa conversa aqui, porque quando a gente entrou em contato antes aqui da conversa, a gente achou um assunto muito interessante para estar tratando aqui, que é essa questão da inclusão do acesso das meninas, né, em áreas de exatas e da matemática, para ser mais específico, que é a sua área de trabalho. Como é que a senhora pensou no início dessa pesquisa? Ah, bacana, Bruno. Bom, então eu pretendo não decepcioná-los muito. Jamais. Mas vocês vão entender. Porque, na verdade, a trajetória aí trabalhando com as questões de gênero, ela parte um pouco de um lugar mais habitual, vamos dizer assim, né? Eu estava no doutorado, e no doutorado eu trabalhei com... eu já vinha trabalhando há algum tempo de olhar para a matemática de uma perspectiva que a gente chama de política cultural, né? Matemática como uma política cultural, que é olhar a matemática como uma ciência produzida por seres humanos, né? Então, portanto, enviesada, tal como nós todos, né? Todos, todas e todos, enfim. Então, a gente tem essa preocupação ao olhar a matemática como um campo de conhecimento, né? Dentro de uma perspectiva de política cultural, de não olhá-la como uma ciência neutra, né? O que a gente tem aí habitualmente ouvido ao longo da nossa vida, né? Então a gente... é a lógica, né? É a lógica, exata, né? Coisa aí, a parte humana que é a emocional. Exatamente. Então ligado a matemática tá não. ali, né? Intacta, né? Então a gente já vinha trabalhando antes nessa perspectiva, e aí, analisando o meu objeto no doutorado, eu comecei a perceber algumas questões de gênero que estavam emergindo ali, né? Que não era a minha intenção inicial, mas eu tinha uma amiga na época, saudosa Daisy, que estava trabalhando com questões de gênero. E em discussão com ela, eu comecei a perceber que o meu objeto também, que no caso era um livro didático de matemática que eu estava analisando. Eu comecei a perceber que o meu objeto também estava ali carregado de questões de gênero, né?
mesmo que a primeira olhada eu não tinha percebido. Então, comecei a estudar um pouco sobre isso, comecei a perceber como também aquele material, que era um material de matemática, né, para as escolas da educação básica, né, para as escolas públicas, também acabava repercutindo ali, né, transmitindo uma ideia, alguns estereótipos de gênero, né? Uhum. Então, essa foi a minha percepção inicial. Então, esse meu trabalho inicial com as questões de gênero veio para tentar investigar o que esses materiais estavam replicando ali, reproduzindo, que é o que a gente via na nossa sociedade e, inclusive, ali nos livros de matemática, uhum. né? Da educação básica. Então, esse foi o start. Aí, depois a gente eu concluí meu doutorado, essa foi uma das linhas, né? Com a qual eu trabalhei. E depois, agora mais recentemente, a minha investigação tem tentado olhar para como essa defesa, essa chamada para incluir meninas, mulheres no campo das ciências exatas, ela tem tá ali, né, embaralhada, vamos dizer assim, de uma suposta reparação histórica quase, né? Uhum. Eu brinco com essa questão da quase reparação histórica, de justiça social, mas ela vem atender uma demanda que não é uma demanda que vai ser necessariamente ali para atender um anseio ou alguma coisa que seja efetivamente ali genuíno para o bem-estar dessas pessoas, que no caso são as meninas, né? Então, a minha defesa, mais recentemente, tem sido olhar principalmente alguns documentos que vêm defendendo isso e tentar destrinchar quais são assim, né, a gente brinca que não é o que tá por trás, é o que tá explícito mesmo, né? Que certo. A gente consegue observar nesses materiais que tá ali, tá materializado, né? Não é na figura de linguagem, não é no subtexto, não é nada oculto, direto. Não é nada oculto, é explícito. Mas só pra gente fazer um ponto de referência pra todo mundo que tá vendo a gente aqui, qual é o panorama hoje em dia? Eu tava vendo uns resultados o PISA é uma avaliação externa de larga escala, né? Talvez o PISA, ele é muito noticiado quando saem os resultados do PISA no mundo inteiro, né? E então, eles têm alguns resultados mais recentes, que eu, se não me engano, de 2022, tem mostrado que pelo menos o desempenho das meninas em matemática tem se equiparado ao dos meninos, né? Então, tem avançado isso, porque tem historicamente ali um conjunto de resultados que mostravam sempre que as meninas acabavam se desempenhando melhor nas avaliações de leitura, por exemplo, às vezes até de ciências, empatando, mas em matemática, em geral, na educação básica, elas costumavam... Deixa eu perguntar, é na educação básica que a gente tá falando, né? Isso, da educação básica. Tinha um resultado inferior aos meninos, né? Então, tem vários trabalhos, principalmente no exterior, que mostram, tentam entender, na verdade, quais são as razões, né, disso. Então, a Leder, né, num trabalho... não vou lembrar o primeiro nome dela agora, mas o sobrenome dela é Leder. E ela mostra que diferentes perspectivas, né, tentaram entender esse comportamento e passaram desde questões de argumentos, né, justificativas do campo biológico, né, meninos têm mais aptidão, né, mais habilidade, até questões do campo do próprio incentivo ali do campo social, né, a família que acabava incentivando mais meninos em detrimento das meninas, a própria escola, a expectativa das professoras em relação ao desempenho né, de meninos ou meninas. Então, ela mostrou essas diferentes maneiras de entender este problema, né? E, bom, mas mais recentemente, esse resultado que eu tô falando aqui é de 2022, ele vem mostrando que, aparentemente, as meninas estão desempenhando de uma maneira razoavelmente igualitária ali, né, nas avaliações de matemática, avaliações de larga escala. Agora, a preocupação desses órgãos tem sido em relação a como isso vai se dar ao longo da escolarização e, portanto, nas escolhas futuras de atuação profissional. Porque a grande preocupação
que é esse um pouco do meu foco, tem sido em relação à participação de meninas e mulheres nas áreas de atuação laboral, né, no trabalho, que estão ligadas às áreas de ciências exatas, né? Matemática, computação, enfim, né? Essas áreas que são do que a gente chama de ciências exatas. Atualmente, apesar do desempenho em matemática ter avançado, a grande preocupação desses órgãos tem sido em relação a esse futuro, né? Como é que essas meninas vão desempenhar, como é que essas meninas vão ser incentivadas para que no futuro elas escolham essas carreiras, que são... o meu trabalho tem se preocupado com isso, que são carreiras que estão sendo entendidas como carreiras muito importantes para até o futuro da humanidade, né? Porque tem muito essa questão, a gente está fatalmente, né, implicado aí em muitas discussões da ordem de problemas climáticos, né, problemas sociais, desigualdade econômica, enfim, e muitos órgãos internacionais, pesquisadores da educação matemática, pesquisadores de outras áreas, têm entendido que uma das soluções passa por a gente melhorar ali as respostas aos nossos problemas, né, que essas respostas tenham ali um fundo, né, uma base tecnológica, né? Talvez a tecnologia é uma forma da gente resolver algumas das questões que vão aí, talvez, colocar em xeque as possibilidades de vida humana na Terra, né? Então essa é uma discussão que tá... Tipo, a gente tá no olho do furacão dessa discussão. A gente tá no olho do furacão, porque, por exemplo... Você falou que saiu em 22 esse resultado da avaliação das meninas, né? Do desempenho das meninas, né? Então, ou seja, tem essa geração ainda que ainda vai se graduar, né? Que ainda vai se graduar, exatamente. Essa é a questão. Que teoricamente são meninas que estão ali, que receberam mais incentivos, porque você falou até no começo, né, Bruno? Tem todo um movimento que visa na universidade mesmo, né? O incentivo de mulheres, né? Pesquisadores no campo das ciências, de modo geral. Então, tem todo um movimento que não é exclusividade da UFMS, nem do Brasil, que tá aí priorizando a participação de meninas, né? Na minha área, que é a educação matemática, a gente tem visto, né, a emergência e o crescimento desse campo de estudos, né, que são os estudos de gênero para a educação matemática. E quando a gente fala de tecnologia, matemática é um braço muito importante, né? Tá aí, exatamente. Né? Então, assim, você ter ali pessoas que desempenham bem, né, nesse campo é fundamental no campo da matemática para que esse campo da tecnologia se desenvolva, né? Papo de ciência. Eu tenho uma questão que você tava falando que existe essa coisa, né, da menina não tá interessada e tal. Você acha que isso é uma coisa mais social? Porque assim, toda vez que puxa esse papo biológico, eu já não acredito, tá ligado? Eu sou muito cético nessa questão de não, porque o homem é mais lógico, a mulher é mais afetiva. Eu não acredito em parada, eu acho que isso é muito criação, isso é muito sociedade. E isso tá o quê? Isso tá, né, na sua pesquisa, você acha que isso tá mais relacionado ao jeito que a sociedade como um todo vê as mulheres, as crianças em específico, as meninas, e o jeito que direciona elas para certos trabalhos que não estão relacionados à matemática? Ou isso talvez seja mais relacionado à escola mais em específico, que tipo... É o que você falou, a professora não incentiva, porque, não, essa menina tanto faz, só tira um 6 aí e passa que tá tranquilo. Aonde você acha que tá mais essa desconexão? A Leder, né, que é essa pesquisadora, ela mostrou, né, como essa questão biológica ela já foi até superada, né? Então, assim, realmente existe, talvez, no senso comum, essa ideia, né, da diferença biológica de desempenho, mas a Leder, ela mostra que as pesquisas têm apontado que essa já é um argumento que tá em desuso. Antigo já foi superado, né? E aí ela fala das várias perspectivas, né, que vão ali tentar justificar essa suposta diferença de desempenho baseada no gênero, né? E, assim, eu particularmente na minha pesquisa, eu tenho tentado entender como é que essa questão de gênero, ela surge como um problema primeiro, e aí desencadeia uma série de questões, né, uma série de problemas de ordem, né, contemporânea,
que acabam afetando o funcionamento da nossa própria Não é simples, sociedade. né? Não é um negócio simples, né? Não é. Porque assim, eu tô ultimamente trabalhando com uma autora também, que é a Yoyumi Yoyorenki, que é uma autora nigeriana que eu tenho muita dificuldade ainda. É só gente com... Não tem um Silva, né? Pois é, É só um pessoal com sobrenome que você tem que pensar às vezes... 4 vezes antes de repetir. A gente, às vezes, lê umas notícias aqui do mundo e eu que fico lendo as notícias. Exato. Sempre acontece isso comigo. Vou ler... Como é que eu leio, né? Exatamente. De onde é essa Ela pessoa? é nigeriana. Nigeriana. Ela é nigeriana. Mas diga lá. E aí ela tem um material que tem sido o meu livro de cabeceira há um tempo, que chama A Invenção das Mulheres, né? Então ela fala nesse livro como é que a colonização na Nigéria impôs uma noção de gênero que simplesmente não existia naquela sociedade. Nossa, que legal isso, hein? É, pré-colonização, né? Então, assim, ela argumenta todo o material dela que a divisão das pessoas, né? Essa divisão social por gênero, ela é simplesmente uma forma de organização que não é a única, né? Porque tem essa coisa também da gente achar que a forma de organização que a gente vive, né? É a natural. E aí volta lá no argumento biológico, né? É assim desde sempre. Chegamos assim porque é o natural, exatamente. Tá bom. Vamos fingir que isso é verdade. Exatamente. E aí ela fala... falta história, né? Pois é, né? Falta, né? 2000 anos de opressão ali, não, é natural, sim. Então ela mostra que não, olha, existiram outras sociedades, outros grupos que se organizaram de outras formas. E que a questão de gênero, a questão biológica, a questão da mulher engravidar, e como que vocês trabalham com isso? É uma questão de vida, né? Então, eu acho maravilhoso o trabalho dela. Então, por que também eu tô recorrendo a ela, né? Pra tentar argumentar que o problema, talvez, da gente ter esse problema de gênero na matemática é anterior, né? À própria... na verdade, ele advém da nossa própria organização, né? Enquanto sociedade. Então, assim, o problema de desempenho, o problema de escolha de carreira, é um problema, né, na minha compreensão, é um problema da nossa organização, ou seja, social, né? Mas, ao mesmo tempo, esse também, né, saindo um pouco da Yorenki, né? Esse é um problema de ordem econômica, né? A demanda para a gente inserir meninas e mulheres no campo das áreas das ciências exatas é uma demanda de um tempo em que isso tem sido visto como um campo de atuação de trabalho precioso, né? E a gente precisa, portanto, criar mão de obra, né? E excedente, e mão de obra cada vez mais especializada para atender essas demandas. Então, quando eu falei lá no começo, né? Que a gente tem essa ideia, às vezes, de pensar a igualdade de gênero, né? Que é é até um dos objetivos de desenvolvimento sustentável lá da ONU. Da Agenda 2030 da ONU lá, né? Então, assim, alcançar a igualdade de gênero é legítimo. Eu, particularmente, como mulher, acho super legítimo, né? Me beneficio. Quem que vai ser contra, né? Me beneficio pra caramba disso, né? Mas quais são as demandas que fazem com que uma questão dessa venha à tona, né? Que seja uma demanda do nosso tempo. Essa que tem sido a minha preocupação, mais pontualmente, né? E pra mim, a conclusão tem sido... Porque você acredita que essa demanda pode ainda ser um problema? Depende do que você entende por problema. Não, digo assim, por exemplo... não é ruim, isso que eu quero dizer. Não é ruim nem bom, entendeu? Essa é a minha dúvida. Vamos buscar igualdade de gênero, mas é só por uma questão econômica e beleza, depois que tudo ficar bem, a gente volta ao que tava antes, entendeu? Não é tão simples assim. Porque a minha questão é muito mais no campo de... isso tem sido nos colocado como uma questão de, como eu já disse, reparação histórica, justiça social, né? Vamos aí dar oportunidades, vamos, né, melhorar a vida dessas pessoas, né? Genuíno, não? Quem discorda, como a gente já falou, né? Mas o ponto é que isso não é necessariamente para atender, para melhorar de fato a vida dessas pessoas, né? Assim, é uma questão para inserir essas pessoas num jogo, né? Numa dinâmica social e localizada historicamente, né? De uma demanda de um tempo
que vai fazer com que as pessoas consigam se organizar para atender uma demanda deste tempo. E é deste tempo mesmo, né? Porque a gente pensa, a matemática sempre foi valorosa. Não, a matemática nem sempre foi a ciência mais valorizada ali da escola, por exemplo, né? Então, é uma demanda de um tempo, né? Eu sempre tive uns probleminhas com essa demanda matemática. Tanto que fui fazer teatro. Maravilhoso. Professor, eu tenho uma outra questão agora que é falar sobre o seu trabalho com educação do campo, ou educação no campo. Como é que fala certo? Tem essa diferença da preposição. A tem, educação né? tem. Mas como é que fala certo? Do campo. Educação do campo. Explica pra gente como que é isso. Se só uma curiosidade da questão da preposição, porque as pessoas que trabalham com a questão das lutas do campo, né, elas batem muito na tecla da preposição, porque a educação no campo seria aquela que acontece no espaço territorial, mas que na realidade não está necessariamente preocupada com as demandas específicas da localidade. É só uma coisa em um lugar aberto. Exatamente. É tipo isso. Tá. E aí a gente defende, né, a questão da educação do campo, porque uma educação... Para que o campo seja educado, né? Exato, do campo. Que passa, né, também pelos conhecimentos, né, tradicionais ali, tradicionais não, os conhecimentos acadêmicos, digamos assim, mas que também leva em conta os conhecimentos tradicionais, efetivamente, né, o que acontece naquele espaço, as especificidades daquele espaço. Então, teoricamente, né, é uma coisa mais, assim, harmônica, né, com aquele espaço, levando em consideração... Português é sensacional, por isso que a gente consegue especificar a nossa ideia a um ponto absurdo, né? Por isso que é tão amplo, né? E tão difícil. Papo de ciência. Mas e aí, como que é o dia a dia? Como é que funciona? Então, a dinâmica da educação do campo a gente chama de uma dinâmica de alternância, né? Então, por exemplo, no caso do nosso curso, atualmente a gente tem população do estado, né? Não do estado inteiro, a gente não tá muito com atuação ali no leste do estado, não tem muito, mas aqui pro oeste, pro sul do estado, a gente tem alguns alunos, alguns estudantes vindos de comunidades de agricultores familiares, quilombolas, indígenas, camponeses advindos de espaços, né, de assentamentos de reforma agrária. A gente tem um público muito diverso. E como é que é a dinâmica? Esses estudantes, eles vêm a Campo Grande para a universidade e eles ficam aqui durante uma semana inteira, né? Então, eles têm aula manhã, tarde e noite, exaustivo. Integral daí, caramba. Integral, né? E aí, eles ficam a semana toda e os professores ficam ali trabalhando dentro da sala de aula, né? Como habitual. Nas outras 3 semanas em que a gente não tá em sala de aula com eles, a gente vai até as comunidades, né? E a gente desenvolve projetos. Não são necessariamente atividades ligadas, por exemplo, à minha disciplina. Eu tô dando uma disciplina, acabei de sair daqui, vim pra cá, de introdução ao cálculo 2. Beleza. Tô com a minha disciplina de introdução ao cálculo 2. Então você já respondeu a dúvida que eu tinha. Se isso era ensino básico ou ensino superior. É superior mesmo. É superior. Legal. Superior. São Porque cálculo eu não tive na escola, pelo menos. São alunos que estão se graduando em matemática. Em licenciatura em educação do campo com habilitação em matemática. Com habilitação em matemática. Exatamente. Porque tem outras habilitações. Tem a habilitação em linguagens e códigos, né? A gente tem essas duas. Já tivemos, que foi fechada por questões que, enfim, as ciências humanas e sociais, né? Enfim, mas essa fechou, só estamos com 2 agora. Então, quando eu vou à comunidade, no caso eu tenho a minha comunidade que eu sou responsável, é a comunidade de de Furnas do Dionísio. Furnas do Dionísio. Eu não vou dar aula de introdução ao cálculo 2. Não vou dar aula, né? O que eu vou é desenvolver um projeto, né? Ligado ali à comunidade e tentando trabalhar com a minha área de conhecimento, né? Mesmo porque eu não vou trabalhar só com as minhas estudantes, né? De introdução ao cálculo 2. Eu vou trabalhar com o pessoal da linguagens, eu vou trabalhar com o pessoal que dá matemática às vezes, mas tá fazendo disciplina quanto professor, porque não tem como a gente falar, não, então eu vou aqui nessa comunidade que tem 8 estudantes, que nem é o caso de Furnas, que tem 8 estudantes, e eu vou trabalhar só a minha disciplina, mas que tá fazendo a minha disciplina lá em Furnas, essa disciplina específica,
Se eu não me engano, acho que não tem nenhuma menina de Furnas que tá fazendo. Eu falo menina, gente, porque só tem meninas lá em Furnas, tá? É isso que são estudantes. Uhum. É um caso específico, mas tem meninos também. Então, eu não vou trabalhar a minha disciplina, né? Eu vou trabalhar um projeto que tende, né, a ser um projeto que, junto com outro professor, eu trabalho com outro professor também, que é o professor da área de História, né? Então, a gente tenta trabalhar junto e tentar buscar aspectos da localidade, aspectos específicos, e aí inserir a minha área de conhecimento. Aham. No ano passado, esse ano a gente tá num processo ainda de construção, provavelmente vai continuar, mas o ano passado o que a gente trabalhou tem um artesanato lá. Vocês querem que eu fale sobre isso? Pode falar, vamos conversar sobre tudo. Então, o ano passado, elas têm um artesanato lá, as mulheres artesãs da comunidade, que é uma peneira de trançada, né? E elas fazem aquilo com a fibra de taboca, que é tipo um bambu, né? A gente teve que levar uma bióloga, uma amiga nossa também, pra ajudar a gente até com a questão, né? Que tem hora que a ciência limita ali também, né? Um historiador e uma professora de matemática, a gente não deu conta da parte biológica. Mas aí, por exemplo, a gente estava trabalhando os aspectos das nossas áreas de conhecimento com essa produção. Então, no caso, ano passado, a gente trabalhou junto com os professores da escola lá e as nossas estudantes também, porque tem isso, né? Os nossos estudantes, os nossos licenciandos, eles têm que ter atuação dentro da escola, né? Já, para que... Não é um estágio, né? Eles têm estágio, como todos os estudantes, mas eles também... Eles estão o tempo todo nesse que a gente chama de tempo comunidade, e por isso a alternância... eles estão o tempo todo dentro da escola, né? Dentro da escola, nos auxiliando ali, né? Junto com a gente no desenvolvimento desses projetos. Então, a gente chamou as artesãs, e aí junto com os professores da escola, as nossas alunas e os alunos da escola também, a gente trabalhou todo o processo com os alunos ali, né? Da escola, para construção, para pegar a taboca, né? Que é o bambu lá, para pegar no mato lá e a gente fazer todo o processo. E o meu trabalho, por exemplo... E aí o professor, que é o historiador, trabalhou a questão histórica, né? A questão toda ali. E o meu trabalho, por exemplo, foi tentar trabalhar com os estudantes e a professora de matemática o processo de sistematização da feitura ali, entendi, né? Então, tem um processo geométrico ali, aritmético também, né? Que é elaborado, que é feito ali, mas a gente tentou sistematizar junto com essas pessoas com as quais a gente estava trabalhando. Além disso, só que isso a gente não conseguiu concluir, mas é um sonho, a gente queria trabalhar também a questão da precificação desse artesanato, né? Ou seja, atribuir o valor àquilo, né? Como é que a gente atribui, como é que os estudantes da educação básica ali entendem aquilo, como é que as artesãs discutir conjuntamente, né? Esse processo. Então, dentro de uma prática ali deles, né? A gente tentou instituir ali um olhar ali, um processo, que é um processo, no meu caso, um processo matemático também. Professora, a graduação dura quanto tempo? 4 anos. Os alunos, as alunas que participam desse projeto e que se formam, eles acabam voltando para a comunidade para trabalhar, para criar coisas, projetos ou trabalhos que devolvam, né? Exato. Ou eles acabam ganhando o mundo. Como é que você tem visto isso, professora? A gente, como já são 10 anos, né? Como eu disse pra vocês, a gente, esse ano, em julho, a gente vai fazer 10 anos de curso. Então, a gente já teve, acho que 4 ou 5 turmas egressas. Então, o que a gente vê é um movimento deles retornarem, porque eles nunca saíram, né? Sim, de fato é isso, eles nunca saíram da comunidade deles, né? Não é uma preocupação nossa que essas pessoas se fixem lá pra que, né? A nossa preocupação é tentar, de alguma forma, trabalhar junto com essas pessoas para que elas possam fazer as suas escolhas, né? Inclusive, retornar para ficar na comunidade mesmo, né? Atuando como professoras e professores, ou, se desejarem, fazerem outras coisas. Então, o que a gente vê é que a maioria, sim,
permanece na comunidade, vai para as escolas que onde já trabalhavam. A gente tem pelo menos, se eu não me engano agora, 2 ou 3 que estão na pós-graduação. Tem uma até que está na pós-graduação em Educação Matemática. Então, a gente tem um público bem diverso. Tem alguns que escolheram não trabalhar com escola, estão fazendo outras coisas. Mas eu vejo, assim, boa parte tá trabalhando na escola. Esse projeto, ele se conecta também com dados para sua pesquisa? Ele se conversa? Você consegue fazer essas conexões? Atualmente, eu tô com um projeto aprovado pelo CNPq, que é para entender as práticas dos professores dessas escolas onde eu atuo na graduação, né? Então, para entender o que eles já fazem. Porque uma coisa que às vezes a gente tem ali no campo de investigações, né? Na produção do conhecimento, da ciência mesmo, é que às vezes a gente vai num espaço como esse, que é uma escola quilombola, que seja, uma escola no espaço de uma comunidade quilombola, na verdade. E aí a gente vai lá ensiná-las, né? Um método de ensino, sei lá, qualquer coisa desse tipo, né? A gente vai levar alguma coisa. Então, o meu projeto eu tô tentando fazer é olhar as práticas que já são feitas ali dentro dessas comunidades, por essas pessoas que lá atuam. Porque tem, né? Tem ali conhecimento sendo produzido também. Eu entendo que tem. Registros disso já? Não, esse projeto eu comecei esse ano. Entendi. Mas então, não, mas esse ano... anteriores a isso, tipo, já tem alguma coisa, já tem processos catalogados, a gente consegue... Não. Tem então, além disso, você tá desbravando aí É isso que eu tô fazendo. E como é que isso se conecta com o gênero, né? Com as questões de gênero com as quais eu tô trabalhando. Essa é um efeito colateral que eu entendo que vai sair aí, né? Como, por exemplo, eu falei pra vocês, né? Na comunidade onde eu tô atuando agora, que a gente chama de essas comunidades de alternância, né? Que cada professor atua. Nessa comunidade a gente tem uma especificidade. Não foi por isso que eu escolhi lá, tá, gente? A gente escolhe as comunidades, né? Mas é uma comunidade cujas estudantes, os estudantes em geral, são só meninas, né? De lá. Então, assim, provavelmente é um efeito, né, desse projeto como um todo, né? Porque as professoras também com as quais eu tô trabalhando são todas mulheres, enfim. Então, a questão de gênero tá perpassando esse projeto aí que a gente tá com financiamento, né? Sensacional. Mas, enfim, a gente tá projeto de pesquisa e o que a gente tá interessado em estudar E aí, quando descansa, carrega uma pedra ainda, né? É meio assim. Porque ela falou mesmo. pra mim que ela vai sair daqui, vai almoçar, porque ainda tem que fazer um outro negócio já na rabeira aqui. Dá aula. Até que horas? 1h05. Oh, meu Cristo. Porque é isso, quando eles estão aqui, gente, é full time, né? Em dedicação ali integral pra eles, os estudantes. Porque é isso, a gente tem que aproveitar, né? É condensado, né? Condensado. Tudo numa semana. E é cansativo, Mas nossa, é muito legal esse projeto. Eu nunca tinha ouvido falar dessa coisa de... E tem no Brasil inteiro, exceto em São Paulo, se eu não me engano. Educação do campo. Do campo. Do campo, cara, muito massa. Muito bom. Exatamente. Papo de ciência. Professor, o que a senhora acredita? Como é que a senhora acredita que vai estar esse panorama, esse cenário do que tá pesquisando? Do que você tá pesquisando daqui a, sei lá, 10 anos, 15 anos, vamos colocar, pra dar um tempinho legal aí de mudanças possíveis. Eu particularmente tenho visto essa tendência, né? Se a gente for olhar especificamente nas questões de gênero, né? Essa é a tendência de maior inserção de meninas e mulheres, né? Então, se a gente for pensar que a igualdade de gênero é uma questão que tem que ser combatida, né? Trabalhada na nossa sociedade, eu acho que a gente tá aí com uma perspectiva de avanço, né? Eu acho. Tendo a entender. Agora, quais as consequências disso pra gente, enquanto sociedade, aí é uma outra questão, né? Eu já tendo a ficar um pouco mais em dúvida, talvez até pessimista, né? Porque eu acho que a gente tá com problemas muito sérios em termos de sociedade, né? Mas, enfim. Agora, em relação... Professor, não pode dar um enfim assim, que agora eu fiquei querendo aqui mais um capítulo desse podcast aqui. Mas só fala rapidamente, assim, só pra assim, tente ser sucinta o tanto quanto possível, porque me interessou muito esse... Quando eu falei, por exemplo, de igualdade de gênero como um desafio, eu tô me referindo especificamente, por exemplo, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável lá os 17 objetivos, se forem no OMS, tem por todos os lados esses 17 objetivos expostos, né?
que são A gente 17... tem falado bastante aqui Tem deles. falado bastante? Sim. Bacana, então. Então, assim, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele tem sido onipresente, por exemplo, para falar de questão de... como é que fala? Eletricidade, esqueci Energia agora. sustentável. Energia sustentável, obrigada. Então, tudo passa pela questão do sustentável, né? E tem muitas pessoas que defendem que essa perspectiva, ela é insustentável na sua própria natureza, né? Porque parte de uma perspectiva desenvolvimentista que é incongruente, assim, pela sua própria natureza, né? Lucas, Então, temos mais um papo de ciência, mais um tema pra gente conversar, hein? Que isso é muito legal, hein? isso é problemático, né? Porque a gente tem falado isso sobre vários aspectos. Por exemplo, a gente tem falado sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. As indústrias estão falando de ESG. né? Que é essa questão de você ter uma empresa que tem questões ambientais, sociais e de governança, né? Então exatamente. Esse é o papo do momento. É o lance da moda, né? Teve um evento em julho do ano passado, da minha área, cujo tema, imaginem vocês, que isso não é comum, né? Um evento de educação matemática muito importante, cujo tema era educação matemática para o desenvolvimento sustentável. É uma preocupação, né? Que eu acho que tá onipresente nas discussões, mas assim, sérias. Mas é interessante pensar sobre esse aspecto que a essência é incongruente com o possível objetivo que a gente tá procurando, né? Nossa, que discussão, hein? Meu Deus, agora eu fiquei Mas, super assim, curioso. só uma questão, né? Por exemplo, o Ailton Krenak, por exemplo, que na verdade eu não estudo, eu sou mais curiosa, né? Mas ele fala, por exemplo, exatamente disso, né? Que essa noção de desenvolvimento sustentável, ela é incongruente pela sua própria natureza, né? Então, essas pessoas que estão mais ligadas a questões que eu vou falar aqui decoloniais, que não é meu campo, mas elas estão denunciando isso, né? Então, que pode ser uma grande... cilada. Nossa, que interessante, porque como tá todo mundo falando sobre isso, a gente realmente acaba vendo por esse aspecto do otimismo e das possibilidades, e você acaba se apaixonando por isso de uma certa forma, né? Porque tá sempre sendo fomentado dessa forma, né? É legal, não pra ser aquele cara que xoxa, né? Fica xoxando as coisas, mas também pra você entender que você precisa estar ciente dos prós e dos contras e de todas as narrativas disso, né? A gente tem que ter esperança, né, Bruno, né, Lucas? É claro, mas é que às vezes certas esperanças aí são um pouco, quanto mais realistas, melhor, que não agregam muito, né? Pra gente se entender enquanto humanidade, né? Pra gente entender pra onde a gente vai, talvez. Bruno Moser, é hora do nosso joguinho. Qual deles? Hoje vamos direto, quem sou eu? Vamos lá. Tô ficando Quem cada sou vez eu? melhor nesse jogo. Só pra quem ainda é novo aqui no Papo de Ciência, ainda não conhece, Quem Sou Eu é aquele jogo que você vai ter uma carta aí. Isso. Vocês não sabem qual é a carta, ela vai estar só a silhueta pra vocês tentarem entender. Né? Detalhe novo, se foi no último programa. E o Bruno vai puxar uma carta, eu tenho que tentar adivinhar o que é essa carta apenas com perguntas de sim ou não. Exato. Vou tentando filtrar pra tentar adivinhar o que ele é. É aquele jogo, se você já assistiu o filme Bastardos Inglórios, você deve estar lembrando dele. Isso. Mas com o diferencial agora que vocês também não vão saber quem que é até a resposta certa. Porque aí você pode jogar junto com a gente também. Exatamente. Esse cara não sabe nem fazer pergunta. Eu já tô sabendo faz horas, esse cara não sabe. Exato. Vamos lá, Lucas? Vamos lá? Vamos começar com o nosso Joquem Pô? Então vamos de Joquem Pô. Joquem Pô. Eu perdi. Você quer o quê? Eu quero... Não, eu perdi, você escolhe. Sou eu que escolho. Eu quero começar dessa vez. Começar jogando ou com a carta? Começar jogando. Você quer começar jogando? Eu quero começar jogando. Tá. É que eu já quero entregar lá. Você tem aí seu personagem, né? Tenho já aqui meu personagem. Ou enfim, sua coisa, sei lá o que. Eu tenho aqui minha carta. Sua já tenho minha carta. Boa. Carta na tela. Vamos lá, Bruno. Posso Pergunta começar? sim ou não. Vamos lá. Eu sou uma pessoa. Sim. Eu sou uma pessoa. Eu sou um homem. Você é um homem. Eu estou vivo. Não. Eu morri há muito tempo. Não. Eu sou um ser humano recente. Tá. Pergunta esquisita, mas sim. Recente assim, né? Contemporâneo. Uhum. Eu morri na faixa dos 50? Acredito que sim. Tá bom. Então eu morri jovem. Eu tenho alguma relação com a ciência? Sim. Eu sou um cientista? Sim. Eu sou brasileiro? Não. Eu sou europeu? Não. Eu sou americano? Norte-americano? Norte-americano, isso. Eu era da área de exatas? Sim. Eu era famoso? Muito. Muito sim. famoso? Aham. Eu era famoso a ponto de aparecer na televisão? Sim.
Da área de exatas, né? Eu tinha um programa Não. na televisão, não? Não. Mas eu era entrevistado. Bastante conhecido, assim. Acredito que sim, mas não sei. Eu era um matemático. Não. Eu era um cara da computação. É, mais pra esse lado, sim. Eu morri faz muitos anos. Não. Eu morri na década de 10, de 2000 a 2010. Sim. Deixa Então, peraí, eu ver. década de 10 falou o quê? De que ano? Década de 10, né? De 2000 a 2010. Não, essa não é a década de 10. É, ué. Ah, então é não. Tá. Então eu morri na década de 20, que é entre 10 e 20. É, caramba, acontece, é sério? É, porque A década de 20 é de 11 a 20? a década de 10 tem 10 anos, né, Lucas? Não, mas é porque eu já acho essa questão de década toda errada. É? Porque se você pular um ano lá no início, você tem as décadas certinho. De 2000 a 2009. De 2010 Não, é a porque não tem ano 2019. zero. Eu sei, mas se você ignorar isso, se você botar que a primeira década tem só 9 anos, todas as outras estão certinhas. Pro resto da eternidade, todas estão certinhas. Por exemplo, década de 2000. De 2000, o nome já diz, 2000 a 2009. Depois começa a década de 10, de 2010 Eu entendi. até 2019. Mas é porque não tem. Mas não, fazem tudo errado. Fica aí minha indignação. Tá certo, eu entendo esse negócio. Mas tá, sim. É mais fácil falar anos 70, né? Porque aí você. Eu entendi. Exato, Tá. engloba certinho. Ok, Mas enfim, maravilha. é isso que eu quis dizer. É de 10 a 2019, exatamente. Cara, então tá bem agora. Eu era da área da computação. Da ciência da computação, vamos dizer? Também. Eu era programador. Também. Eu conheço, Lucas? Provavelmente você conhece. Não posso dar certeza, mas... É o Stephen Hawking? Não é o Stephen Hawking. Eu trabalhava em universidades? Não. Eu trabalhava numa empresa privada? Sim. Ah, peraí. Eu era dono de uma empresa? Você era dono de uma empresa. Ah, eu criava soluções de tecnologia pras pessoas? Não. É, meu sobrenome era Trabalho? Não. Não? Não. Eu sou o Steve Jobs? Não. Jobs trabalho. Uma piadinha, né? Mas o Steve Jobs tá nessa época aí, né? Ah, ele morreu antes, né? Acho que ele morreu nos anos 2000 ainda. Já faz tanto tempo? Eu acho que foi tipo 2008, 2009, não foi? Por aí. Eu tinha alguma relação em alguma área com o Steve Jobs? Não. Eu sou de verdade? Mas não é. Ah, então, eu sou, por exemplo, um personagem? Isso, sim. Você é um personagem. Eu sou um personagem, Lucas Verão. Achei que você ia. Eu sou um personagem. Você tava indo tão a fundo ali que eu falei, cara, o Bruno não vai conseguir voltar mais, não. Eu sou um personagem. Eu sempre esqueço de fazer essa pergunta, né? Porque eu posso ser fictício, né? Uhum. Peraí, mas como é que eu sou um personagem e eu morri? Eu faço parte de um filme? Sim. Ah, tá. Esse personagem é de um filme. Sim. Mas no filme eu era uma pessoa de carne e osso? Sim. Tá. Então eu sou um personagem. Humano, você é um humano, isso. Eu sou um personagem. Exato. E por que você falou que eu morri nessa década? Porque ele morre no filme? Sim. Ah, ele morre no filme. Ele morre no... Calma aí, Lucas Verão. A história se passa num momento contemporâneo. Sim. Eu sou um personagem que tá retratando uma pessoa real? Não. Não? Não. É um filme de ação? É um filme de ação. É um filme de um diretor bem conhecido? Não é de um filme, mas é conhecido. Muito conhecido. Mas filme? não é de um diretor conhecido. O filme é muito conhecido. O filme é muito conhecido. É Matrix? Não. Tá perto ou tá muito longe? Assim, na fama é até maior. A fama é até maior. É. Eu não sou o Coringa, não sou. Você não é o Coringa. Tá indo pro lado certo. Eu sou o Batman. Não. Eu faço parte desses super-heróis? Você faz parte dos super-heróis. Ah, já sei. Eu tenho uma armadura? Você tem uma armadura? Graças a Deus. Graças a Deus. Quando começou, eu achei que o Bruno ia chegar tão rápido. Não, é que eu não... Esse lance do personagem é quem me pegou. É. Eu tenho uma armadura. Tem uma armadura. Eu tenho muito dinheiro. Você tem muito dinheiro. Eu fiquei mais famoso que os caras que têm mais superpoder que eu. Ficou. Então- E se tornou talvez o mais famoso dos últimos anos. É verdade. Então eu sei quem eu sou, Lucas. Quem que você é? Eu sou Tony Stark, o Homem de Ferro. É o Tony Stark Homem de Ferro. Muito bem. Caramba, cara. Maravilhoso, Você maravilhoso. começou indo muito alto. Eu falei, puto, o Bruno vai acertar em 3 passos aqui. Aí você Nossa. começou a ir fundo demais nas pessoas. Eu falei, ih, perdemos, Bruno. É. Aí depois você É que conseguiu tem que voltar. lembrar desse lance do personagem. Isso aí é uma Exato. outra característica Que importante. você já começa a fixar num negócio, daí você esquece que, tipo assim, pode ser que você tá indo pro lado errado, tá ligado? Exato. Exato. Mas eu só E vou só um saber que eu tô indo detalhezinho. pro lado errado a hora que a minha ansiedade começa a bater. Eu falei, eu estou É. do lado errado. Que maravilha, Muito gostei, bom, gostei. conseguiu. Parabéns, Muito Bruno, bom. acertou. Bora agora inverter os papéis. Vamos lá. Carta na tela para todo mundo só ver a silhueta.
Pode começar, Lucas. Vamos lá, né? Começar pelas básicas, né? Aham. Eu sou um cachorro? Não. Eu sou uma pessoa, um humano? Você é um humano. Eu sou um humano. Humano. Eu sou do sexo masculino? Sim, você é um homem. Eu sou brasileiro? Não, Lucas, você tá longe daqui, longe de ser brasileiro. Eu sou europeu? Você é europeu. Estou vivo? Não, você tá morto. Eu estou morto. Está morto. Eu sou um personagem? Não, você foi uma pessoa real. Eu fui uma pessoa real. Super importante. Eu estive vivo no segundo milênio? Lucas, você é mais velho que a roda. Então, pode ir pra trás Tá, aí. Hein? eu estive vivo antes de Cristo? Sim. Eu fui um cientista. Foi, cara. Você. Naquela época não tinha muito essa coisa de ser cientista, porque as pessoas eram várias coisas ao mesmo tempo. Certo. Mas o mais importante é que você foi um cientista e dos bons. Eu fui um polímata? Quase. Você não chega a ser um polímata, não, porque aqui não tá assim, mas você fazia bastante coisa, mas você era muito bom. Sou grego? Greguíssimo. Ah, já comecei a filtrar. Greguíssimo. Se eu sou grego, já vem os pensadores aqui, né? Eu era filósofo? Também, mas vamos focar na matemática, Certo. que eu acho que é o mais importante. Eu tenho uma fórmula no meu nome? Como que você consegue ser tão rápido assim, cara? Cara, você tem uma fórmula no seu nome, pero tem bastante gente com fórmula no nome aí, com nome também tem, né? Tá bom. Vamos, né? Ah, esqueci o nome dele. Não dá pra esquecer. É que eu tô com uma outra fórmula na minha cabeça. Calma aí, eu tô tentando lembrar aqui. Na verdade, eu acho que eu te dei uma informação errada. Na verdade, você não tem uma fórmula no seu nome. É que se eu falar a palavra, você vai... Não, eu sei. Mas não é uma fórmula, tá? Não é uma fórmula. É uma equação matemática, alguma coisa matemática. Exato. Tá, eu vou fazer uma pergunta, Bruno. Pergunte. Ele já apareceu aqui no Papo de Ciência? Como assim ele já apareceu Em algum outro jogo? Eu não sei se ele... Eu acho que não, Lucas. Não? Eu acho que não. Tá, eu sou grego. Vivi ali, pá. Eu vou chutar uma pessoa. Chute, então, vamos lá. Eu sou Pitágoras? Você é Pitágoras, Lucas Verão. Será que ele já apareceu por aqui? Já apareceu por aqui. Onde ele apareceu? Acho que foi no perfil. Acho que foi no perfil, não foi no Quem Sou Eu. Exato, Foi no porque perfil. a abordagem é diferente. É. A abordagem do perfil, ela é, a priori, um pouco mais fácil. É, porque você vai cair nas curiosidades. Porque você vai sendo guiado, né? O Quem Sou Eu, você tem que ir do absoluto zero pra chegar. Exatamente. Não Obrigado. se deprecie, Lucas Verão. Não, sabe o que é o pior? Ah. Na minha cabeça eu tava fórmula de Bhaskara. Exato. A hora que eu falei Aí o fórmula... nome não é Bhaskara, é o outro maluco lá. Porque Bhaskara é nome árabe, né? Exato. Aí eu, não, mas esse é grego, cara. Como é que era o nome? Aí eu fiquei aqui dentro um tempo. Aí quando eu veio, já veio o nome. É. Aí Porque já. se eu falo não era uma fórmula, era um teorema, acabou. Exato. Aí teorema de... Pitágoras. Papo de ciência. Mas olha só, Bruno. O quê? Chegou aquele momento triste. Você é um estraga prazeres, Lucas Verão. Infelizmente, eu tenho de dizer que estamos chegando no fim da nossa entrevista, Bruno. Poxa, que coisa, hein? Estamos chegando no final. Mas, ó, no final a gente gosta de dizer que cientista, que pesquisador, também é gente. Também. Também é gente, Bruno. Também assiste uma TV. Exato. Também sai pra andar de bicicleta. Exato. Também lê alguma coisa. Também faz um projeto lá nas Furnas de Dionísio. Nas Furnas, uma Você volta com os cachoeira lá. produtinhos de lá, professora? Com umas rapaduras, com certeza, umas vou coisas na lá. cachoeira. Gente, olha, se vocês não conhecem, vão conhecer. Eu trouxe uma rapadura de lá que eles fazem. Meu Deus do céu, aquilo é uma ambrosia, aquilo. É tipo um negócio dos deuses, aquilo. Mas ó, a gente gosta de finalizar pedindo uma indicação de algo que você viu, que você gosta de fazer, que uma atividade, um negócio, um produto, seja o que for, algo que você quer jogar pro pessoal aí de casa, uma indicação pra eles. Aquela indicação boa, né, Bruno? Ah, que a gente aquela fala, dicona boa, massa. aquela dica legal, assim, pro pessoal. O que você tem pra indicar pro pessoal de casa? O duro é isso. Vocês falaram isso pra eu ir pensando, né? E eu falei, bom, vou tentar pensar numa coisa mais contraída, mais otimista, mas é difícil. Assim, né? Vou, acho que, falar duas coisas. Então, é um livro mais pra entender, né, essa questão que eu tô discutindo, que é A Invenção das Mulheres, que eu já falei, né? Da Yoyumi Oyorenki, que é um livro, eu acho, espetacular. O nome já é excelente, né? Vejam lá, A Invenção das Mulheres, que vai aparecer. E eu lembro, tem o subtítulo, mas eu não vou lembrar agora de cabeça. Mas ela é uma nigeriana maravilhosa. Eu acho que vale muito a pena, pra quem tiver curiosidade de se aprofundar nesse tema. E outra questão, eu acho assim, o que eu faço, né, pra distrair? Ou os podcasts, gente. Podcast
É verdade. Eu acho que é a melhor coisa, porque a gente consegue fazer várias... Aquela, né? Multitarefa. Fazer várias coisas, mas assim, várias coisas cozinhar, né? Uhum. Que é uma coisa que eu acho que é bacana também pra gente fazer pra dar uma desestressada. E ouvindo podcast. Então, indico o Papo de Ciência. Oba! E outros podcasts maravilhosos. Tem um que eu adoro também, que tô ouvindo agora, é aquele Vibes em Análise. Que é... Era como é o nome? Vibes em Análise. Vibes em Análise. São 2 psicanalistas, Ai, assim. que legal Só que isso é aí. meio papo cabeça, mas É. é bem interessante. E aí tem os contraídos, né? Não inviabilidade. Ai, gente, é verdade. Eu sou quê? aquela parte, né, esqueci a palavra agora, mas o excêntrico, né? Aham. Não inviabilize, gente. Aham. Não inviabilize é ótimo pra Muito você dar bom. risada e, enfim, desestressar é ótimo também. Podcast, eu sou do podcast. Maravilha. O podcast cumpre aquela função também da TV na cozinha, né? Lembra que as pessoas ficavam exatamente, fazendo as coisas? Tinha gente que tinha TV na cozinha. É verdade. Você lembra Só do pra podcast ali. Só pra ouvir. Porque Só que é muito melhor, porque o podcast ele é feito pra você só ouvir. Pronto. Às vezes na TV você tinha que ficar... Exato. Mostra uma trabalhando aqui, imagem fica que querendo você olhar. não tá ali acompanhando, não é legal. Você está exatamente. lavando uma louça, você tem que olhar ali no... É. Porque a gente assiste tudo pelo celular, né? Todo trabalho mecânico que você tem que fazer, o podcast é uma maravilha. Eu Todo adoro trabalho podcast. Sensacional. Professora, a gente quer agradecer novamente a sua disposição e a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. A gente quer também ressaltar que esse trabalho que você está fazendo, essa pesquisa, é muito importante. E, para a gente fechar aqui, a gente fala o seguinte: é muito importante a gente ter um espaço como esse. Muito obrigado aos nossos parceiros realizadores aí, a UEMS e a Fundect, por dar chance da gente estar trazendo cientistas, pesquisadores, professores para conversar aqui. A gente está documentando historicamente uma geração de pessoas que está fazendo com que daqui 10, 15, 20, 30 anos para frente, Mato Grosso do Sul esteja em um outro patamar a partir do trabalho de vocês. Então, de verdade, parabéns. Muito obrigado, viu? Muito obrigada a vocês. E parabéns pelo seu trabalho também, muito bom. Muito obrigada a vocês pelo convite. E eu espero que se alguém que tiver interesse também continuar a discussão, às vezes algum ponto que queira, né, discutir, eu fico à disposição de vocês e do público também. Podem me procurar, acho que eu devo estar nas redes sociais. A gente deixa tudo documentado aqui, tá bom? Tá bom. Obrigado, né? professora. Fico à disposição. Valeu, obrigado. Obrigada. Papo de Ciência. Bruno Moser, meu explosivo, estamos chegando no final de mais um episódio. Final de um episódio que a gente falou sobre coisas muito legais. Olha, professora Vanessa, muito obrigado, viu? Sensacional. Conversas são sempre muito importantes aqui no Papo de Ciência. A gente Com tá vindo certeza. com conversas assim que a gente nem tinha parado pra pensar sobre isso em setembro do ano passado, né, Lucas? É verdade. O quanto de coisa que a gente aprendeu de lá pra cá num curto espaço de tempo. É quase uma imersão, né? Exatamente. Pô, umas conversas muito boas também, né, pessoal? Cabeça, sabe o que fala, sabe assunto legal. Então, tipo... E sabe pra que serve Será que tudo? a gente vai sair melhor disso aqui, Bruno? Eu acho que sim, porque a jornada é essa, Lucas. A gente entrar nesse planeta de uma forma e sair dele diferente de como entrou, né? Se for diferente pra melhor, tá bom. Graças a Deus que seja. Mas olha, o que é mais legal dessa história toda, Lucas, é que eu não sei se você consegue perceber. Faz assim, ó. Assim? Assim. Você não sente que Mato Grosso do Sul tá mais pesado na sua mão agora? Ah, né, cara? Com quantidade de pessoas que a gente conhece? Conhecimento que tem aqui. A A gente- gente compartilhando esse conhecimento com as pessoas aí de casa. Eu consigo perceber que o Estado, pra mim, agora, ele tá ficando mais sólido, assim, sabe? Mais enraizado, porque, poxa, a gente tem várias instituições interessantes e pessoas se graduando e trabalhando nisso que são sensacionais, cara. Muita gente boa, né, cara? Muita gente Isso boa. é uma das coisas que mais me surpreende aqui, ó, desde o início do nosso papo. Quanto de gente especializada foda que tem aqui no nosso estado. E às vezes você tá aí vivendo sua vidinha, pensando, Campo Grande, né? Aqui, Mato Grosso do Sul, nosso estadinho aqui, recente, criado aí nos anos 70. Nem tem histórico pra ter coisa boa. Tem sim. Tem Tem sim. muita coisa boa aqui no nosso estado. Eu espero que a gente consiga espalhar a palavra do Papo de Ciência por muito tempo ainda para várias pessoas, porque eu acredito que esse espaço que a gente tá fazendo aqui, realmente, volto a dizer sempre, a gente tá produzindo alguma coisa muito interessante aqui, Lucas. Com certeza. Não é? Com certeza. Mas, Bruno, e quem tá assistindo? Quem tá assistindo, eu acho que tem que tomar uma outra atitude, Lucas. Uma outra atitude? Eu acho. Você acha que eles estão saindo melhor também? Eu acho que eles estão saindo melhor, mas para eles ficarem melhor, ainda tem que tomar uma outra atitude, que é seguir a gente. Com certeza.
tem que seguir a gente nas redes sociais. Com certeza, já passou da hora. Instagram. A única desculpa que você tem, você que tá assistindo, você que tá assistindo, a única desculpa que você tem pra não ter seguido a gente ainda lá no nosso Instagram é que esse é o primeiro episódio que você tá assistindo. Se esse é o primeiro episódio que você tá assistindo, justíssimo. Gostei. Se já é o segundo, meu amigo. Demorou. Tá demorando. Todas as redes sociais está lá, @MídiaCiência. Exato. Instagram, TikTok, YouTube, até o nosso site. Ai, não tenho rede social. MídiaCiência.com. Exato, Mídia tem todas as Ciência. informações lá. É. Então, siga a gente agora. Pega o seu celular. Pega. Já segue agora. Tá mais fácil, né? Não Exato. esquece depois. Então depois esquece. Aí não vai ver os conteúdos legais que a gente tá fazendo lá no nosso Instagram, no nosso TikTok. Se você tá vendo pela TV, você pega o seu celular porque não vai interferir de forma nenhuma. Se você tá assistindo pelo YouTube, você pode apertar o botãozinho lá porque a tela do YouTube vai pro primeiro plano. Você consegue mexer no celular. É, tem esse negócio, né, agora? Então não tem mais desculpa, meu irmão. Minha irmã, não tem. Segue a gente pra você ajudar a gente. Porque pra gente encerrar aqui, Lucas, é importante que a gente entenda o seguinte. O Papo de Ciência, o Mídia Ciência como um projetão, é um tripé. São as pessoas que estão fazendo ciência em Mato Grosso do Sul. Somos nós que estamos intermediando essas questões. E principalmente você nessa história. Porque senão não fecha. Uma mesa com 2 pezinhos, o que acontece? Cai. Uma mesa com 3 pezinhos? Fica estável. Fica. Então a gente precisa de você. Se sinta parte dessa história, você não tem porquê. Com certeza. Exatamente. Doutrinamos? Sim. Porque a gente tem que estar conversando aqui toda vez, né, Lucas? Exatamente. Tem que lembrar. É bom lembrar. Exato. Beijo pra todo mundo que tá seguindo a gente. Mas então, meu querido, chegamos ao final aqui de mais um episódio. Exato. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Papo de Ciência. Toda semana aqui estamos aqui novamente, Bruno. Pra uma conversa excelente com algum pesquisador aqui de Mato Grosso do Sul. Tá virando tradição, Lucas. Já é tradição, já. 32 episódios, Bruno. Que isso? 32 é muita coisa. Mas espero que vocês tenham gostado dessa conversa. E até o próximo Papo de Ciência, pessoal. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do Papo de Ciência. O Papo de Ciência é um programa de jornalismo científico produzido pelo MS Mais Ciência, Um projeto realizado pela UEMS a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e pela Fundect, a nossa fundação de apoio à pesquisa aqui no estado.